Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui de novo com o módulo de microbiologia, agora a parte de fungos. Espero que vocês gostem da aula. Vamos acompanhar para a gente não perder tempo, porque o assunto é um pouquinho longo. Os fungos, eles são seres eucariontes, uni- ou pluricelulares e heterótrofos por absorção. O que isso quer dizer? Eucariontes porque eles possuem a carioteca, que separa o citoplasma do núcleo. Eles podem ser formados por uma ou por várias células, e eles são heterótrofos porque eles não produzem seu próprio alimento. Os fungos, eles são considerados decompositores porque eles vão ajudar na reciclagem da matéria orgânica no ambiente, como a gente vai ver mais para frente. Durante algum tempo, eles foram considerados como vegetais imperfeitos ou vegetais inferiores, só que hoje a gente não sabe que eles não são vegetais. No entanto, eles têm características muito parecidas com animais também. Então, fungos são animais ou vegetais? Na verdade, fungos são fungos, tá? Quais são as características que aproximam eles dos vegetais? Eles são imóveis, assim como os vegetais, eles apresentam paredes celulares e durante a reprodução existem esporos. Porém, em relação aos animais, eles são mais próximos, porque eles são aclorofilados, assim como os animais, eles não apresentam clorofila, tanto que não fazem fotossíntese. Eles são heterótrofos, ou seja, eles precisam se alimentar, eles não conseguem produzir seu próprio alimento. E, além disso, eles possuem a quitina como um carboidrato estrutural. Os animais também possuem a quitina, formando o exoesqueleto dos insetos. Então, quem são os representantes dos fungos? São as leveduras, os bolores e os cogumelos, como a gente vai ver mais para frente. Eles são pertencentes, os fungos são pertencentes a um dos 3 maiores ramos de seres vivos que existem no mundo, né? Com exceção dos vírus, uma vez que os vírus não são considerados seres vivos. Aqui nessa imagem a gente consegue ver que os maiores ramos são do reino Plantae, que é o reino vegetal, o reino fungi e o reino animal. Então, eles estão aí nos topos, né? Tanto os 3 organismos aí, plantas, fungos, quanto os animais, eles estão no grupo dos eucárias, eles estão no domínio eucária, porque todos eles são eucariontes. Nesse reino, a gente vai encontrar organismos unicelulares, como as leveduras, e pluricelulares, como a maioria dos fungos são. Então, nós vamos destrinchar sobre cada um desses grupos em breve. Hoje em dia, o fungo mais antigo, ele deriva de ele deriva da época da era paleozoica, uma vez que o clima era mais ameno. E esses organismos, eles não são muito propensos a climas muito secos, por exemplo. Eles preferem ambientes úmidos, ambientes com mais sombra e bastante matéria orgânica. Então, os fósseis mais antigos são do período ordovaciano, tá? Atualmente, existe uma diversidade muito grande desses fungos, mais ou menos 1,5 milhão de espécies, totalizando 5% só do total estimado. Os cientistas acreditam que somente 75 mil espécies foram descritas até agora, tá? Na verdade, os cientistas acreditam que existam 1,5 milhão de espécies, só que só 75 mil dessas espécies foram descritas até agora, o que equivale aí, mais ou menos a 5% do total estimado. Nesse caso, ele só perde em diversidade para os insetos que fazem parte do grupo dos animais, tá? Que é o organismo mais diversificado que existe, é a classe insecta do reino animal. Os fungos só perdem para organismos dessa área. Eles são, como eu falei para vocês, eles só perdem para os insetos. Eles já foram agrupados como plantas primitivas ou degeneradas, porque eles possuem estruturas semelhantes a plantas, como a parede celular, mas não apresenta cloroplasto. Eles se fixam ao substrato, possuem hifas parecendo raízes. Em 1969, constatou-se, então, que os fungos são organismos
muito mais parecidos com animais do que com plantas. Por quê? Primeiro, eles possuem reserva energética feita de glicogênio. As plantas possuem de amido. Para que serve essa reserva energética? Para o momento em que o organismo precisa de energia, mas ele não está se alimentando o tempo todo, ele não está com glicose disponível. No caso dos fungos, assim como os animais, a reserva energética é feita na forma de glicogênio. Segundo motivo, o material da parede celular é diferente do material da parede celular de fungos e plantas. Nas plantas, é a celulose. No caso dos fungos, é a quitina, que inclusive é o mesmo carboidrato estrutural que forma o exoesqueleto dos insetos, tá? Além disso, eles são organismos heterotróficos. O que quer dizer isso? Eles são organismos que se alimentam de outros organismos, seja parasitando eles, seja decompondo os nutrientes que formam aqueles seres vivos e conseguindo absorver aqueles nutrientes ali. É justamente por causa disso que eles são considerados decompositores, tá? Pela maneira como eles se alimentam, e a gente vai falar sobre ela também. Esses fungos, a maioria deles é aeróbio, ou seja, ele precisa do oxigênio para se desenvolver. Porém, aqui a gente vai encontrar uma diversidade tão grande que a gente vai encontrar seres que são anaeróbios, ou seja, não utilizam oxigênio de maneira facultativa. O que quer dizer isso? Se tiver oxigênio, ele vai utilizar. Se não tiver oxigênio, não tem problema, ele consegue sobreviver sem o oxigênio a partir da fermentação. Inclusive, essa é uma das condições que permite com que os fungos sejam úteis para a humanidade. E a gente vai falar delas também um pouco mais para frente. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação, e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.